Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Nós estamos, de certa forma, finalizando, né, o assuntozinho sobre a Europa, os aspectos naturais. Então, só para fazer aquela tipo revisãozinha, ver como a gente aprendeu, o que não aprendeu. Isso também ajuda a gente a responder as questões do livro, ver alguma coisa, porque boa parte eu tiro das questões do livro. Então, pegue uma folha aí rapidinho, quem já não pegou ainda, coloque de 1 a 20 parênteses para a gente fazer aquele verdadeiro falso, para me ver como é que vocês estão aí. Tá ok? Pronto, posso começar? Sim? Não? Vamos, vamos? Oi? O áudio? Ok. Pegaram a folha. Pega uma folha para fazer verdadeiro e falso. Todo mundo está ouvindo? Peguei, professor, peguei. Pronto. Vamos ao que interessa. Posso começar? Primeira questão. Quem não pegou aí vai fazendo na sequência. 1, 2, tá certo? Rapidinho. Vamos lá. É verdade que o continente europeu é composto por 50 países em seu território? É verdade que o continente europeu é composto por 50 países em seu território? E aí, minha gente? Será? Pronto? Resposta verdadeira, é verdade mesmo, né? Porque são tão pequenininhos alguns que nem aparecem no mapa, mas são 50 países, segundo o texto do nosso livro, ok? 2. Parte do território da Europa se encontra no hemisfério sul. Parte do território da Europa se encontra no hemisfério sul. Pronto? Resposta falsa. Está totalmente no hemisfério norte, não é? Lá na zona temperada, ok? 3. O que separa a Europa da Ásia são os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro. O que separa a Europa da Ásia são os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro. Vamos lá, pensando. Pronto? Resposta verdadeira. Não tem um grande oceano, não é? Você sabe, é praticamente uma só porção de terra. Vamos continuar, tá certo? Mesmo assim, vamos continuar. O 4 agora, não é isso? O Oceano Pacífico fica entre a Europa e a América. Vamos ver. O Oceano Pacífico fica entre a Europa e a América. Vamos ver. Resposta. Falsa. Não é o Oceano Pacífico. Qual é o oceano mesmo? Quem sabe? O Atlântico, não é? O Atlântico. Tá certo? Próxima questão. A 6 agora. Não, a 5. A 5. O Mar Vermelho separa a Europa da África. O Mar Vermelho separa a Europa da África.
E aí, verdadeiro ou falso? Pronto? Resposta falsa. Não é o Mar Vermelho. Qual é o mar mesmo? Mar Mediterrâneo. Tá certo? 6 agora. O Oceano Glacial Ártico fica ao norte da Europa. Será verdade? O Oceano Glacial Ártico fica ao norte da Europa. E aí? Pronto? Resposta verdadeira. Né? O Ártico realmente fica ao norte. O Antártico, lá ao sul, sul da Argentina, aquela parte lá. 7 agora. Apesar de algumas áreas montanhosas, a Europa se destaca com o relevo de depressão. E aí, apesar de algumas áreas montanhosas, a Europa se destaca com o relevo de depressão. Pronto? Resposta falsa. Apesar de começar corretamente a questão, não é? Realmente tem porções lá ao norte, ao centro, montanhosas, mas o principal relevo de lá não é depressão. Alguém sabe? Planície, né? A maior parte é de planície, tá certo? 8 agora. A Islândia é uma ilha que se destaca pelas atividades sísmicas, com a presença de vulcões devido à sua origem. A Islândia é uma ilha que se destaca pelas atividades sísmicas, com a presença de vulcões devido à sua origem. O que é que acham? Pronto? Resposta verdadeira, né? Lembra o país, a Islândia, que fica bem ao norte, não é? Como é de origem vulcânica, realmente acontecem esses abalos sísmicos lá e vulcões também. 9 agora. A Europa se destaca com muitas reservas minerais que dá suporte para o desenvolvimento industrial. A Europa se destaca com muitas reservas minerais que dá suporte para o desenvolvimento industrial. E aí, pronto? Resposta verdadeira, é verdadeira. 10 agora. Os rios da Europa são largamente utilizados nas atividades econômicas, por ser os maiores rios do mundo. Os rios da Europa são largamente utilizados nas atividades econômicas, por ser os maiores rios do mundo. E aí, minha gente? Pronto? Resposta falsa, né? Começa certo. São realmente os maiores, ou melhor, são os mais utilizados mesmo, bastante utilizados, mas são os menores, podemos dizer assim. 11 agora. O maior rio da Europa é o Volga, com extensão de 3.530 quilômetros. O que é que acham? O maior rio da Europa é o Volga, com 3.530 quilômetros de extensão. E aí? Pronto? Resposta verdadeira. É o Volga mesmo, nasce lá na Rússia, passa por vários países. 12 agora. O segundo maior rio da Europa é o Reno, que nasce na Alemanha. O segundo maior rio da Europa é o Reno, que nasce na Alemanha. Pronto? Resposta falsa. Não é o Reno, não é? É o Danúbio, tá certo? Vamos agora para o 13. O rio Tâmisa é um rio francês que era chamado de o Grande Fedor. O rio Tâmisa era um rio francês chamado de o Grande Fedor. Verdadeiro ou falso? Vamos lá?
Resposta. Resposta falsa. Apesar de o rio Tâmisa ser chamado de Grande Fedor, não é? Desde os séculos passados, por causa da Revolução Industrial, mas não é um rio francês, é um rio inglês, que passa lá em Londres, tá certo? 14. A Suíça se destaca na hidrografia com a presença de belos lagos. A Suíça se destaca na hidrografia com a presença de belos lagos. E aí? Pronto? Resposta verdadeira, é verdadeira, certo? Existem belos lagos, alguns até famosos lá na Suíça. 15 agora. Quanto ao clima da Europa, embora haja uma variedade de climas, predomina o frio polar. Quanto ao clima da Europa, embora haja uma variedade de climas, predomina o frio polar. Será? Botar mais próximo assim da região polar. Pronto? Resposta falsa. Predomina o clima temperado, né? Está na zona temperada, clima temperado. 16 agora. Ao sul da Europa, devido à presença do mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo. Repetindo, ao sul da Europa, devido à presença do mar Mediterrâneo, predomina o clima mediterrâneo. O que é que acham? Pronto? Resposta verdadeira, é verdade, né? O mar Mediterrâneo dá aquela característica de clima mediterrâneo. 17 agora. Apesar da predominância de clima temperado, existem localidades na Europa com o clima semiárido. Será clima semiárido na Europa? Apesar da predominância de clima temperado, existe localidade na Europa com o clima semiárido. Pronto? Resposta. Resposta verdadeira. É verdade, tá certo? Lá o Sudeste, aproximadamente, próximo ao Oriente Médio, tem aquela porçãozinha de clima semiárido, tá certo? Ok. 18 agora. As vegetações de tundras e taiga se destacam ao norte da Europa. As vegetações de tundras e taiga se destacam ao norte da Europa. E aí, minha gente, lá ao norte. Pronto? Resposta verdadeira. É verdadeira sim, não é? Lá no extremo norte, muito frio. Essas vegetações suportam o frio. Primeiro vem as tundras, aquela vegetação que só aparece 2 meses, mais ou menos, no ano. Depois vem a taiga, que são as coníferas, que também suportam o frio. Tá certo? Então é verdadeira. 19 agora. No clima temperado da Europa se destaca a vegetação temperada. Será? Mesma coisa? No clima temperado da Europa se destaca a vegetação temperada. E aí? Pronto? Resposta verdadeira. É verdadeira mesmo, tá certo? Então, clima temperado, vegetação temperada. A maior porção é de vegetação temperada também. 20 agora. A exploração econômica das áreas de florestas é significativa nos países da Europa. Repetindo, a exploração econômica das áreas de florestas é significativa nos países da Europa. E aí? Será que tem floresta lá ainda? Ou já devastaram tudo? Mas aí a questão, verdadeiro ou falso? Pronto? Resposta. Resposta verdadeira. É verdade sim, não é?
naquela região fria de coníferas, são muito aproveitadas aquelas vegetações, aquelas florestas para a produção de celulose. Então, é bastante utilizado, sim, tá certo? As florestas da Europa. Ok, minha gente, como é que foi aí? Coloque agora o número de acertos. Depois manda uma foto para mim no Eclass. Se alguém, não é, for necessário, corrijam, se justifique, envia para mim também, para me ver que você participou da aula. E assim, eu vou saber que você está aproveitando bem as aulas, aprendendo bem. Tá ok? Tudo certo? Pronto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Teve alguma dúvida? Jesus fala sobre isso, é o seguinte, mas ao orar, entre no seu quarto. Minha gente, vamos lá, a aulinha está terminando, temos algum tempinho ainda, alguém quer tirar dúvida? Não, professor. Pronto, esse assunto é um assunto relativamente fácil de aprender, prático, não é? Depois que a pessoa mentaliza a localização do mapa da Europa, aquela região fria, temperada, daí dá para entender clima, vegetação, os rios, né? Boa parte deles ficam congelados durante o inverno, são os rios de pequeno porte, não é? Mas são bastante utilizados porque os países ricos eles aproveitam muito a questão natural, porque é uma coisa barata, não é? Os rios já têm seu curso normal, a maior parte deles são rios de planície, já que a maior parte o relevo é de planície, então são bastante aproveitados para navegação, para o transporte de mercadorias, certo? Então, deixa eu ver aqui, responder uma questão aqui, uma pergunta no chat. Isso, todos os lugares que têm clima temperado terão vegetação temperada. Há uma variação, não é? Na maior parte é de clima temperado, então a maior parte é de vegetação temperada, predomina a vegetação temperada. Mas, claro, lá ao norte, a gente já perguntou sobre isso, predomina tundras e taigas. Ao sul, vegetação mediterrânea, onde tem o clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, tá certo? Que é aquele clima mais quente, certo? E lá ao sudeste, percebeu também que tem um pouquinho de vegetação de semiárida, vegetação seca, tá ok? Mas predomina a vegetação temperada, porque o principal clima é o clima temperado. E também. Coloca só a foto do verdadeiro falso. Se tiver, quem quiser, os que foram falsos, aí justifica, né? Para ver que você aprendeu mesmo. Eu falei tudo isso agora, não foi? Mas quem quiser, justifica para mentalizar, porque quando vier a época das provas, já está tudo guardadinho na memória. Mas. Ok, estamos realmente, né? E é o clima, olha, tá o clima friozinho, quase temperado da Europa, né, minha gente? Aproveitando, já que é o mesmo assunto, estou sentindo friozinho aqui, eu sei que vocês estão sendo agora, está chuvoso, está chovendo agora. Então, quem sabe, né? Característico da Europa. Muito bem, mais alguma questão, alguma dúvida? Temos alguns minutinhos ainda. Mas sabendo, né, que quando nós estamos no hemisfério sul, nós estamos no período frio aqui, lá na Europa agora estão quentes, né? Estão passando, é quente lá agora, certo? Por causa da inclinação da Terra, não é? O sol está batendo mais forte lá, então o clima lá está mais quente para eles. Não é quente igual a gente, mas está mais quente para eles. E a gente está com frio aqui. É bom justificar as questões, certo? Não são todas, são algumas. Coloca numa folha. Eu coloquei lá no Eclass, né? Lá no arquivo, no Word, essas questões aqui.
Então, quem quiser, só olhar lá, confirmar, tá bom? E pode ser até na folha mesmo, quem quiser tirar na impressora, e envia para mim, tá bom? É importante que faça isso. Mais alguma pergunta, mais alguma questão de esclarecimento? Depois faz isso. Não precisa ser agora não, tá ok? Depois faz isso e envia para mim. Tamara sempre perdendo as coisas, né? Ou é preguiça mesmo? Diga a verdade, bichinha. Ok? Mais alguma dúvida? Sei não. Se perdeu ou não. Mas tá bom. Depois encontra, faz as questões e envia para mim. Isso é uma validação do que vocês participaram, tá bom? Lembrando que esses são pontos da AV3, a gente vê lá no Eclass, tudo isso é os pontos da AV3. Tá bom? Mais alguém? Temos uns minutinhos finais. Alguma dúvida? Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta agora ou se cale para sempre. Na próxima aula, vamos entrar na questão populacional da Europa, na questão geopolítica, tá certo? Vamos sobre essas questões. Camila, vou responder tua questão. Vê se não vamos ter prova pelo Eclass, não. Nós vamos retornar daqui a alguns dias. As provas serão presenciais, na escola mesmo. Viu? Vamos aguardar mais um momentinho. Está passando essa fase e vamos já voltar para nossas aulas normais. Vai ser quase normais, né? Depois a gente esclarece como é que vai ser. Tá bom? Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Ruth, como é que tu tá? Tá dormindo? Professor, o sono tá grande, professor. Eu sei que tu gosta de dormir. Exatamente. Mas tudo bem, vocês estão aproveitando bem, né? Aproveite, porque no mês que vem a gente tá de volta, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar as coisas por aí, né? Às vezes é um pouco incerto, mas a previsão é que a gente volte por aí. Tá bom? No próximo mês. Pronto, pessoal. Um abração para todos. Tá ok? Foi bom ter esse contatinho com vocês. Semana que vem a gente tem outro contato, tá bom? Vamos começar com os próximos assuntos da Europa. Tchauzinho para todos. Ok? Até mais.